A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, estou muito feliz de você estar aqui mais um dia. Hoje vamos dar continuidade à nossa leitura de Atos, capítulo 15, 16 e 17, tá bom? Desde já gostaria de pedir seu like, você comentar aí embaixo sugestões de vídeo, o que você quer ver, quer que leia Provérbios, quer que leia Salmos, quer que leia o Velho Testamento. O que vocês querem? Pode me falar aí, deixa embaixo a sugestão de vídeo que vocês querem, tudo para edificar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, amém? Gostaria de pedir desde já se você pudesse estar compartilhando essa mensagem com mais alguém, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar o seu like, me ajuda bastante, tá bom? Gostaria de orar por você agora, se pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado por mais um dia, o Senhor ter colocado essa pessoa para assistir esse vídeo aqui, Pai, para edificar a vida dessa pessoa, para a sua glória, Senhor Jesus, se manifesta nesse lugar, Pai. Obrigado por teu Espírito Santo, obrigado pelo Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia o Senhor me ser misericordioso e ter nos acordado, Pai. Eu peço que teu Espírito conduza esse vídeo e que nós, Pai, hoje venhamos glorificar o teu nome através da tua palavra. Nos ensina, Senhor, nos ensina em nome de Jesus. Isso é que eu já venho te pedir, já venho te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos, capítulo 15, 16 e 17, tá bom? Se você não tiver uma Bíblia física, acompanhe com uma digital. Se preferir acompanhar uma Bíblia física e tiver uma Bíblia física aí, acha aí em casa. Certeza que você tem uma aí, tá bom? Acha aí, é sempre bom, mas eu sei que tem gente que não consegue acompanhar com uma Bíblia física ou com uma Bíblia digital, não tem problema. O melhor seria que você estivesse acompanhando, mas se você não tem, presta bastante atenção no vídeo que você vai ser abençoado pelo Senhor Jesus. Amém. Também, tá bom? Eu acredito nisso, eu creio nisso e o nome dele vai ser exaltado hoje aqui. Amém? Como já tem sido, mas hoje é o dia de glorificar o nome do Senhor. Vamos lá, ler capítulo 15, que tem como a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. E ele começa assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão entre Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e de Samária, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria dos irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, que relataram tudo que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido que se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros que reuniram para examinar a questão, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a lhe dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e retificarei o tabernáculo caído de Davi, retificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles entre os gentios se converterem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados, do sangue, porque Moisés tem em cada cidade desde os tempos antigos os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Sicília. Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio sem nenhuma autorização
perturbaram vocês com a palavra, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como o sangue da carne de animais sufocados à imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Os que foram enviados partiram da Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebidos. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado por ali algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz para os que enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado de Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Cipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas. Bom, gente, esse capítulo 15 a gente pode ver a controvérsia, né, sobre a circuncisão dos gentios, que tinha muita gente ali que tinha sido se convertida e falava, bom, essas pessoas que tá se convertendo não tem que ser circunciso igual a nós. Porém, Pedro explica ali, né, que Pedro ele fala assim, irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. Então ele está falando, ele deu os incircuncisos da mesma forma que deu a nós, porque ele conhece o coração ali. E Deus deu o Espírito Santo. E não estabeleceu distinção nenhuma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então ele está falando assim, a circuncisão física não tem nada a ver. Tem que crer com o coração, tem que ser circunciso com o coração. Nós, que somos judeus, fazemos isso, porque é o nosso costume, porém os gentios não necessitam fazer isso. E ali Paulo confirma isso, né, falando ali, e aí eles decidem a enviar discípulos a Antioquia ali para dar uma ajuda às pessoas ali que estavam na Antioquia, né, e eles podem ir ali, eles vão a Antioquia e fala ali que Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E ali Paulo ele fala assim, bom, vamos voltar e visitar onde a gente passou para ver como é que tá as igrejas, para ver como é que tá as coisas, como é que estão as pessoas. E ali Barnabé queria levar João também, aquele chamado Marcos. Mas Paulo ele não quis, porque ele não achou justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não acompanhando o trabalho. E eles estiveram ali fala que houve uma desavença entre e eles se separaram, Paulo e Barnabé se separaram, então Barnabé pegou Marcos e Paulo pegou Silas, e ali fala que Barnabé levando consigo Marcos navegou para Chipre, mas Paulo tendo escolhido Silas partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas, como ele ali tinha falado que iria fazer. E ali, no capítulo 16 tem como título, Paulo leva Timóteo consigo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Missíria, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Missíria, foram a Tiroade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia, ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho.
Tendo, pois, navegado a Tiroade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte de Neápolis, dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos com as mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo-nos para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus dons. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça, preso das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não poderíamos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, e ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas da prisão, puxando a espada, ia se suicidar, pois pensou que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou bem alto: não faça mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma noite, cuidando-lhes, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, eles e os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhe disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia. Sendo nós, cidadãos romanos, querem nos agora mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que venham pessoalmente e nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhe pediram desculpas. E, relaxando-lhes da prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram depois de partir. Então, a gente pode ver aqui, nesse capítulo 16, que Paulo, primeiramente, ele vê Timóteo e queria levar Timóteo com ele, né? Que Timóteo era um homem ali de Deus, ele via isso, e Paulo queria levar Timóteo com ele. Porém, ele tinha uma mãe que era da Judéia, que era judia e crente, mas o pai grego. Então, para não criar um alvoroço nas pessoas, Paulo foi lá e circuncidou Timóteo, né? E ali a gente pode ver a visão em Tiroade, que ali o Espírito Santo ele não estava deixando Paulo e Silas ir pregar em alguns lugares ali, porque ele não estava deixando. Porém, Paulo teve uma visão de noite, assim, e o homem dizia: passe a Macedônia e nos ajude-nos. E Paulo teve a visão e imediatamente partiu para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado eles para lhes anunciar o evangelho. E aí depois de falar Paulo em Filipos, né, que ali eles começaram eles começaram a falar do evangelho, e no sábado eles saíram de uma cidade e começaram a falar às mulheres. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tira, vendedora de púrpura, temente a Deus,
os escutava, e o Senhor abriu o coração para que estivesse atento a Paulo. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa fez esse pedido: se julgarem que sou fiel ao Senhor, venham e fiquem na minha casa. E aí fala que nos constrangeu a isso, né? Que constrangeu eles. E aí a cura de uma jovem adivinhadora, uma jovem tinha um espírito de adivinho ali, e aí, aí Paulo e Silas chegaram ali, e aí ela falava assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam vocês o caminho da salvação. Então o espírito de adivinho não conseguia, ele falava: estes homens estão falando do Deus Altíssimo, gente. E ali o espírito de adivinho dá a entender que não é uma coisa boa. Porém, mesmo assim, a gente pode ver que os demônios se prostravam a Deus e a glória de Deus está manifesta ali em Paulo e em Silas, né? E ali eu gritava, a mulher gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciaram vocês o caminho da salvação. E aí por muitos dias ficou se repetindo isso. Aí Paulo falou assim: ó, nossa, meu, eu tô indignado. Então, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela, esse espírito de adivinho. E aí o espírito saiu da mulher. E aí os caras ficou bravos, porque eles ganhavam dinheiro com essa mulher. E aí os caras ficou muito bravos, porque o espírito de adivinho saiu dela. Porque não era espírito bom pra falar assim: ah, tô indignado, em nome de Jesus sai esse espírito aí de adivinho, meu. E aí o espírito de adivinho saiu. E aí a multidão, meu, indignada, porque eles falaram: ai, Paulo e Silas estão trazendo aqui pra esse lugar, estão acabando tudo com os lucros. E a multidão levantou contra eles. E aí eles foi lá e açoitaram eles. E ali prenderam Paulo e Silas na prisão. Porém, é muito louco o que acontece aqui agora, porque Paulo e Silas preso. Aí eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. E todos os presos ali escutavam, todos os guardas ali escutavam. E de repente, eles cantando louvor, teve um terremoto, as correntes tudo caiu, as portas tudo abriu. A guarda falou: meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu vou pegar uma espada e vou me matar. Aí na hora que ele pegou a espada, Paulo gritou assim: ei, não faz isso não, nós tá tudo aqui. E aí o guarda chegou lá perto e falou assim: meu Deus do céu, Paulo, o que eu tenho que fazer pra ser salvo? Aí eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Aleluias, você e toda a sua casa. E aí eles pregam a palavra de Deus para ele, o evangelho. E aí fala que ele e a família deles foram batizados. Olha que lindo. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Que ali o batismo é saber, é mergulhar nas águas e saber que é uma nova criatura, que o velho morreu e agora você é uma nova criatura. Olha que lindo. E aí depois Paulo e Silas são livres da prisão, porque aí depois no outro dia é dito, né? Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro foi lá e falou assim: ó, eles estão falando isso aqui, Paulo, para vocês em liberdade. Aí Paulo falou assim: o quê? Depois que eles fizeram tudo isso, e nós como cidadãos romanos? Não, eles vão vir aqui e vão libertar nós. Eles vão vir pedir desculpa. E aí os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados, e quando eles souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles ficaram com medo. E aí foram lá, pediram desculpas e tiraram eles da prisão e falaram assim: ó, sai da cidade. E aí, tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a cidade de Lídia, e vendo os irmãos, animaram-se, depois partiram. Amém? Agora a gente vai começar o capítulo 17, que é Paulo e Silas em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo procedesse e ressuscitasse dos mortos, padecesse e ressuscitasse dos mortos, desculpa. Paulo dizia: este Jesus que anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão dos gregos piedosos de muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns dos homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: esses que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui, e Jason hospedou na casa dele todos os que agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tendo a multidão como as autoridades, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de ter recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Examinando as escrituras,
todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para o lado do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e o regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus, os gentios piedosos, também na praça e todos os dias com que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntassem: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece um pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-o no Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Porque você traz ouvidos às coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, perceba que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no que aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Por esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo todo e que tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem toda dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, porventura tateando, pois possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, porque nele vimos, nos movimentamos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos gerações de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao outro, a prata ou a pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem, desculpa. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de todo homem que escolheu, e deu certeza disso a todos que ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros disseram: a respeito disso ouvimos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o agiopata, uma mulher chamada Damaris, com eles e mais algumas pessoas. Bom, gente, esse capítulo 17 a gente pode ver Paulo e Silas em Tessalônica. Que eles chegaram ali em Tessalônicas e ele começou a falar: esse Jesus que anuncia a vocês é o Cristo. E muitos deles, eles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. E gregos piedosos, muitos judeus e gregos piedosos acreditaram nele. Porém, outros judeus não acreditavam, e ali com maldade no coração foram ali fazer tumulto, né? E eles chegaram e foram na casa de Jason procurar ali Paulo e Silas, Timóteo, porém não acharam, e pegaram Jason e outros irmãos e falaram assim: ó, esses que promovem o tumulto em todo mundo chegaram também aqui. E Jason deixou que ele ficasse na casa deles. Olha isso aí. E aí fala assim: todos aqui agem contra o decreto de César, dizendo que existe outro rei, esse rei chama Jesus. Então tudo errado. E ali a multidão ficou toda agitada e as autoridades também começaram a ficar agitadas por conta desse discurso que eles fizeram. E aí prenderam Jason, porém foi paga uma fiança. Jason e os irmãos ali foram soltos. E ali depois a gente pode ver Paulo e Silas em Bereia, ali que eles estavam ali em Bereia, porém conveio que Paulo fosse a outro lugar, ali em Atenas, e ali eles levam Paulo a Atenas, porém Timóteo e Silas ficam ali em Bereia, e ali os responsáveis por Paulo levaram até ali Atenas, e depois foram a Silas e Timóteo falar a ele que fosse encontrá-lo o mais depressa possível. E quando Paulo chega em Atenas, a gente pode ver que Paulo fica indignado com a idolatria que acontece ali. E Paulo, indignado,
ele vai lá e começa a pregar. E ele fala assim, ele começa, olha aqui, vocês estão adorando essas coisas. E tem um altar aqui que diz o seguinte, ao Deus desconhecido. E ele fala assim, ó, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu tô pregando. É precisamente esse que criou tudo. É precisamente esse ali que não habita ali, eu acho muito, em santuários feitos por mãos humanas. E nem servido por mãos humanas. É esse mesmo ali que não precisa de nada, porque é ele mesmo que dá vida. Ele dá respiração e tudo mais. E ele fala que é desse mesmo que fez um homem e disso fez todas as nações. Porque nele vivemos, nos movemos, nós existimos e alguns dos poetas de vocês disseram, porque deles também somos as gerações. Portanto, visto que somos da geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a nada, não é semelhante a ídolos, não é semelhante a prata, pedra, nada. Ele não é semelhante a esses ídolos aí, não. Não é semelhante a prata, nem pedra, não, 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 não. Nem trabalhados pela arte e imaginação do homem. Não, não é nada disso, não. Aí ele fala: Deus não levou em conta os tempos de ignorância de vocês. Mas agora ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Então, o tempo que vocês eram ignorantes, ele não levou em consideração. Mas agora que o evangelho está sendo pregado a vocês, ele quer que vocês se arrependam. Porque ele não levou em conta, mas agora que a verdade está aí, ele quer que vocês acreditem na verdade, se arrependam do que vocês fizeram antes. E vivam a vida com Cristo. Porque Deus estabeleceu que ele estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça. Por meio de um homem que escolheu, Jesus, né? Esse homem está falando de Jesus. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então ele fala ali que um dia Deus vai julgar tudo, a terra toda, escolheu um dia. E ele vai julgar por meio de um homem que ele escolheu, o homem que ele ressuscitou, Jesus Cristo de Nazaré, que ali hoje é nosso advogado fiel, porém um dia ele vai ser o juiz. E é melhor que a gente venha a ele enquanto ele é nosso advogado. Porque o julgamento de Jesus é justo. E se nós tivermos um julgamento justo ali, sem aceitar Jesus, esquece. Amém? E a gente pode ver depois que no final uns zombavam e outros criam. E depois, nessa altura, Paulo se retirou do meio deles, né? Porém, alguns homens se juntaram a dele e criram. Dentre eles estava Dionísio, o Agiopata e uma mulher chamada Damares, e com eles mais algumas pessoas, tá bom? Essa foi a leitura de hoje, gente, capítulo 15, 16 e 17. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se você não deixou seu like, por favor, deixe seu like, comenta aí embaixo o que você acha que tem que melhorar, sugestões de vídeo, de gravações, né, o que vocês querem ver. Mas se inscreva aí no meu canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem, você vai estar me ajudando a evangelizar e você mesmo vai estar evangelizando, tá bom? Gostaria de orar por você, se você pudesse fechar seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado por mais um dia, Senhor, mais uma tua palavra aqui, Senhor. Mais um dia que o Senhor tem nos acordado, Senhor. Peço que a palavra não fique só no papel, Senhor, não só na Bíblia, Senhor, mas que ela venha entrar no nosso coração, que nós venhamos viver, Senhor, o Evangelho da maneira que Jesus nos ensina, que o Senhor nos ensina, Pai, por meio da Tua palavra, Pai. Venho pedir que o Senhor envie Teus anjos, Senhor, com misericórdia, dê ordem aos Teus anjos para batalhar conosco, Pai, contra as forças do mal, Pai, porque sozinhos nós não conseguimos. Nós temos o Teu Espírito Santo, Pai. Pai, se alguém não aceitou Jesus como Senhor e Salvador ainda da vida, Pai, que o Senhor toque nessa pessoa, Pai. E se você sente de aceitar Jesus como Senhor e Salvador hoje, eu gostaria que você repetisse a oração comigo. Que aceitando Jesus Salvador, lá em Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, fala o seguinte. Ó, se com a boca você confessar que Jesus como Senhor e Salvador, em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, se você não aceitou Jesus, faça essa oração comigo. Pai, hoje eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Acredito que os pecados que eram para estar na minha vida foram pagos naquela cruz do Calvário por meio de Jesus, teu Filho, Pai. Acredito que o Senhor o ressuscitou diante dos mortos e que hoje ele tem a chave da vida, a chave da morte, a chave do inferno. Ele tem todas as chaves na mão dele. Ele é o rei, ele é o alfa e o ômega. Pai, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E creio no meu coração que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Em nome de Jesus, eu faço essa oração, porque eu creio que o Senhor Jesus é meu Senhor e Salvador. Amém, gente? Se você fez essa oração pela primeira vez, eu tenho uma boa notícia para você. Você está salvo, porque a palavra diz que aquele que confessar com a boca e crer no coração será salvo. Amém? E aí as boas obras vão ser consequências, né, da prova que você é salvo, da prova que você aceitou Jesus com o seu coração, porque uma vez que nós aceitamos Jesus com o nosso coração, o Espírito Santo habita em nós, e a gente quer estar em comunhão com Jesus, quer ler mais a palavra, quer orar mais, quer jejuar,
porque Jesus, ele está presente, e o Espírito Santo dele está em nós, queimando nosso coração. Amém? Muito obrigado por ter ficado até o fim. Deus abençoe, viu?